Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder estar aqui na Comissão Mista do Orçamento pela, não sei se quarta vez esse ano, né? E sempre que for convidada ou mesmo convocada, será um prazer estar aqui conversando com o Congresso Nacional, esta que também foi minha casa por 8 anos como senadora da República. Mas hoje é um dia especial, porque hoje nós viemos para falar de coisas boas e para falar do Brasil dos nossos sonhos, mas mais do que isso, o Brasil que nós queremos para os próximos 4 anos e que temos condições de executar nos próximos 4 anos. Ou seja, viemos para falar do planejamento participativo, um planejamento, um PPA que foi feito pelas mãos, direta ou indiretamente, dos 203 milhões de brasileiros. Este é o PPA mais participativo da história, porque também contou pela primeira vez com o mundo digital. Então, as pessoas que não puderam estar nas plenárias puderam ir no computador e fazer os seus votos. Toda essa parte da participação da sociedade brasileira, eu vou deixar para o ministro Márcio Macedo, que é o nosso secretário de participação social, entre outras coisas, porque ele é o nosso ministro que está ao lado do presidente Lula em toda essa pauta da participação social. Mas é mais importante do que isso, é a consciência de que este governo, eu tenho a grata satisfação de fazer parte do governo do presidente Lula, reconhece que uma democracia se faz verdadeiramente forte quando ouve o povo, o que atende às reais necessidades do povo brasileiro. Ter o privilégio de andar quase que todas as capitais, só não fui num final de semana porque estava com Covid, então não pude fazer todos os estados do norte, conversando com a população brasileira, foi, acima de tudo, um aprendizado. Com humildade, eu digo que eu aprendi muito e fomos lá muito mais para ouvir do que para falar. Aqui são 15h10, eu vou me ater a no máximo 15 minutos e não os 30 minutos, porque eu acho que é importante, numa plenária, é ouvir as perguntas e poder debater o tema. Eu vou rapidamente passar algumas lâminas, vou pular muitas, porque, repito, quero aqui até, no máximo, 15h25 terminar a minha fala, mas dizer que este PPA, acima de tudo, ele carrega em si uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser o primeiro PPA pós a maior pandemia sanitária que a nossa geração já viveu. E aqui eu sei que tem agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, profissionais, servidores federais que sabem que, ao lado dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, ajudaram a salvar o Brasil. Fica aqui o nosso reconhecimento e agradecimento, porque eu sei que vocês entram na casa das pessoas, vocês entram... Eu fui prefeita municipal, o ministro Márcio sabe disso, e sei que vocês entram na casa das pessoas e fazem não só o papel de vocês, fazem o papel de psicólogos, fazem o papel de assistentes sociais, fazem o papel de terapeutas, encaminham, vê como é que está o estado de saúde da criança, da família, da mulher. Então, fica aqui o nosso reconhecimento. Mas é o PPA mais importante, que ele veio depois de um período tenebroso, de uma pandemia que nos assustou, né, numa pandemia que tirou quantas vidas, quantos irmãos e familiares que perdemos. Esse PPA, se nós espremermos todo ele, e eu gostaria que, se pudesse passar aqui, é a primeira peça para que nós possamos ter os sonhos das pessoas realizados. O PPA faz parte do orçamento brasileiro. Nós temos 3 peças orçamentárias. O planejamento de médio prazo dos próximos 4 anos, a lei de diretrizes do orçamento, que é feita todo ano, e o orçamento, que é aquele quase 6 trilhões de reais, 5 ponto alguma coisa, que direciona os recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para o meio ambiente, enfim, para a previdência, entre outras coisas. Mas o PPA é o grande guarda-chuva. Ele abarca todos os programas, todas as ações. Este PPA, eu acredito piamente que vai ser um PPA que não vai ficar nas gavetas do Congresso Nacional e nem dos ministérios, e vocês vão ver por quê. Porque ele tem 3 inovações fundamentais. Para vocês terem uma ideia, já na terceira linha, o PPA ele foi elaborado junto com a participação dos 37 ministros, então 37 ministros do presidente Lula, do governo federal. Foram feitas 125 oficinas com mais de 4.400 servidores. Essa parte eu deixo para o ministro Márcio, então podemos pular.
Depois de tanta conversa, ouvindo os conselhos, ouvindo a sociedade, nós poderíamos resumir o PPA nesta página. O PPA veio para o Congresso com 800 páginas. Se nós pudéssemos espremer o PPA, nós temos o PPAI. É uma pirâmide, se vocês forem ver, de baixo para cima, ou um funil invertido. Se a gente começar lá embaixo, 88 programas, eles foram frutos de mais de 464 objetivos específicos que foram apresentados para nós. Então, 840, mais de 480 objetivos geraram 88 programas que, quando nós fomos analisar, basicamente falavam de 3 eixos. Então, o PPA, o Brasil que nós queremos, se resume em 3 eixos. O primeiro eixo, que eu vou olhar pelo papel para não ficar com torcicolo aqui, é o eixo desenvolvimento social e garantia de direitos, combate à pobreza, à miséria, diminuição da desigualdade social, educação básica, saúde, etc., etc. O segundo eixo é o eixo econômico e ambiental, os eixos da geração de emprego, renda, formalidade, o eixo relacionado ao desenvolvimento, indústria, comércio e serviço, com olhar voltado pela questão ambiental, a questão climática, que todos nós já estamos sofrendo, ou com a seca na Amazônia, ou com o ciclone no Rio Grande do Sul, ou com o calor em cada cidade, né, da região centro-oeste, como é o nosso caso. Então, este PPA foi resumido em 3 eixos, com todos os objetivos. E quais foram as palavras que mais apareceram, que saíram da boca da população brasileira? São esses valores que estão ali. É impressionante como a população brasileira falou em democracia, diversidade e justiça social, sustentabilidade socioambiental, participação social, atuação colaborativa, responsabilidade fiscal e social e excelência na gestão. Se a gente resumir tudo isso, aquelas 800 páginas, e falar, eu não quero essa lâmina, me diz numa única frase, que Brasil o Brasil quer, os brasileiros querem para os próximos 4 anos, qual é a visão de futuro? Ela está numa única frase, que foi homologada por todos os conselhos e palavra por palavra foi pensada, que é a visão de futuro, que se puderem passar, lá na frente, pode passar a próxima, pode passar. É que está muito longe a frase, é na última lâmina, é isso. Se a gente pudesse resumir numa única frase, que não é a nossa frase, não é a frase da ministra Simone, do ministro Márcio, nem do presidente Lula. É a frase que nós extraímos, inclusive com a ajuda da internet, daquelas nuvens, a gente procura as palavras, e depois de muito trabalho de toda a equipe, que depois eu vou agradecer nominalmente todos eles. O Brasil que o Brasil quer é um país que seja democrático, justo, desenvolvido, ambientalmente sustentável, onde todas as pessoas vivam com qualidade, dignidade e respeito às diversidades. Esse é o Brasil que nós queremos. A grande pergunta agora é: como fazer com que esse Brasil se torne real? Ele não vai se tornar pleno em 4 anos, mas nós temos condições de entregar, neste mandato do presidente Lula, né, um Brasil muito diferente, porque, com base no planejamento, o Congresso Nacional tem condições, e nós, de elaborarmos leis justas, leis que atendam esses objetivos, e depois os ministérios executarem as políticas públicas, zerar a fila no SUS de exames, cirurgias e consultas, construir creches para garantir nossas crianças de 0 a 5, para que as mães possam trabalhar, garantir efetividade na parte, especialmente, de geração de emprego com carteira de trabalho, aumentando a renda, diminuindo o imposto dos mais pobres, taxando imposto para aqueles que ainda não estão sendo tributados, que são super ricos, entre outras coisas. Então, diante desse cenário, voltando, eu já estou indo para o final, eu quero ser bem econômica mesmo com as minhas palavras, se puder voltar, isso, por favor, essa parte, não, aquela outra dos gráficos. Nós temos, aliás, eu vou, para encerrar, falar de 3 coisas, se puder voltar, não está na ordem, lá no início tem, pode voltar mais um pouquinho, aí. Só pode voltar um pouquinho. Isso aqui é um número positivo a ser apresentado. Como garantir casa para todo mundo que precisa? Como gerar emprego? Como garantir uma saúde pública do SUS que atenda realmente os mais pobres? Garantir remédio na farmácia popular, entre tantas coisas. O nosso orçamento, o orçamento brasileiro, tá, no geral, do estimado, é de 13 trilhões de reais. Mas
nós temos que tirar das estatais e outros que não são do orçamento, nós ficamos com 8 trilhões e 800 bilhões. Não é pouca coisa, pode não ser suficiente, mas não é pouca coisa. Aí vem a importância do planejamento. Há um ditado, e ele é verdadeiro, e é uma grande responsabilidade e dificuldade nossa, né? O Brasil arrecada muito imposto e arrecada mal. Porque, lamentavelmente, o imposto no Brasil normalmente é o imposto do consumo. E quem mais consome no Brasil são os mais pobres. Mas tão grave quanto arrecadar muito é que o Brasil, ele gasta muito, os governos de um modo geral, estados, municípios, governo federal, e gasta mal. Porque não tem diretriz, não tem um planejamento. Ninguém tem paciência para sentar e falar, vamos ver até onde chega. E eu falo fazendo meia-culpa, porque eu fiquei 8 anos no Senado Federal e muitas vezes a gente aprova medidas sem saber se lá na ponta ela será eficiente ou não. Este PPA tem a capacidade de começar a mudar essa realidade, ou seja, ela é uma carta, uma ferramenta de trabalho para os nobres deputados e deputadas, senadores e senadoras que buscam da melhor forma possível atender os interesses da sociedade brasileira. Então, indo para a penúltima lâmina, se puder passar mais um, pode passar, pode passar, pode passar. Ah, não, é antes dele. Aqui está... Como eu não estou querendo falar de tudo, eu peço desculpa porque eu já estou indo para o encerramento. Pode voltar um pouquinho, onde fala da transversalidade. Ah, então, volta. Não, pode ser a segunda, pode ser a próxima. Eu falo por aqui mesmo. Isso. Se vocês olharem, são 3 as novidades do PPA. Uma delas é que, pela primeira vez, se vocês olharem na primeira coluna à esquerda de vocês, tem não só as prioridades, como sempre teve, aquilo de acordo com votação. Então, a prioridade do povo brasileiro, a principal, combater a fome e a miséria no Brasil. Não poderia ser diferente no Brasil tão desigual. A segunda prioridade, educação básica. A terceira, saúde, atenção primária especializada. A neoindustrialização com a geração de emprego e renda. Construção de casas, ó, como aparece muito fortemente do novo PAC, o programa de aceleração, e aqui fala muito de casa. E, por fim, a questão ambiental. Mas a novidade está no segundo ponto, as agendas transversais. Esse é o PPA que faz a seguinte pergunta para cada ministro e ministra do presidente Lula. O que vocês vão fazer para a criança e para o adolescente? O que vocês vão fazer para a mulher? O que vocês vão fazer em relação à igualdade racial e combate à discriminação? O que vocês vão fazer para os povos indígenas e para o meio ambiente? Porque foi isso que nós extraímos da sociedade brasileira. E o último, e agora sim vai para a última lâmina, que é aquela dos indicadores, por favor. E a última novidade, essa talvez a que mais interesse, e que pode ser uma boa ferramenta de trabalho para os deputados e deputadas, para a imprensa e para a sociedade civil nos cobrar, é isso aqui. Nós estabelecemos para nós mesmos, ministros e ministras, metas para cumprirmos. Que Brasil nós vamos entregar em 2026. Então, eu vou tratar só de 2. O primeiro aqui, que eu não consigo enxergar lá, então eu vou no meu papel, tá? Taxa de extrema pobreza. Em 2022, fruto da pandemia, nós chegamos, lamentavelmente, a um país com 6% de miseráveis. Não são pobres, são pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Pessoas que não fazem todas as refeições por dia, que não têm o que comer, que não têm onde morar, que têm uma condição extremamente precária. 6%. Qual é a meta que o governo se impôs? A ideal, que é a verde, é chegarmos com uma meta de 2,7%. Diminuirmos para menos da metade. E a meta, que não é a ideal, mas que poderia ficar, nós acreditamos que vamos conseguir na meta, de 4%, 4,78%. Nós temos inúmeros exemplos, eu vou para um último só, aqui para a taxa de desemprego, que está aqui, agora essa aqui eu acho que eu consigo enxergar. A taxa de desemprego estava, em 2022, em 9,25%. Já sabemos agora que estamos já quase que próximo dessa meta de 6%, porque o IBGE acabou de dizer que, depois de 8 meses, nós estamos com uma taxa de desemprego de 7,9%, mas ainda não estamos sossegados com isso, porque precisamos diminuir o desemprego no Brasil, queremos chegar a 6,63%. Então, assim, aqui tem para tudo, tem na área de meio ambiente, tem na área da industrialização, tem na área da saúde, tem na área da educação, de construção de casas populares, de assentamentos com a agricultura familiar, tem para todos os gostos.
Eu vou para a última lâmina para fazer só, agora é agradecimento, que já acabei a minha exposição, mas aqui eu queria apresentar só, as prioridades estão aí, estão todos, como eu já comentei, eu queria lá, eu estava atrás da agenda transversal e ela apareceu agora. A última lâmina, só para fazer um agradecimento em relação aos parceiros. Quando o presidente Lula, e eu acabei não comentando, nosso relator, fui dando uma boa tarde para todo mundo aí, acabei não agradecendo aqui a oportunidade, então, em nome do nosso relator geral do Plano Plurianual, deputado Bonhaz Gás, eu, de novo, cumprimento os parlamentares. Quando o presidente Lula me convidou para estar no Ministério do Planejamento e Orçamento, e recriou o Ministério do Planejamento, eu fiz uma brincadeira com ele e disse o seguinte: presidente, eu não estou aceitando o Ministério do Planejamento e Orçamento pelo orçamento, eu estou aceitando o Ministério do Planejamento e Orçamento pelo planejamento. Porque orçar, fazer orçamento, até que é fácil, é só dizer pode ou não pode, dá ou não dá, paga ou não paga, é um cara crachá de acordo com a legislação. Né? Mas nós não queremos fazer um orçamento mal feito, nós não queremos gastar mal o dinheiro dos impostos do povo brasileiro. Então, está na hora do Brasil mudar a cultura. Nós temos que mudar a cultura e entender. Como numa dona de casa que pega o salário do companheiro, faz a conta para ver o que ela vai gastar primeiro, e primeiro paga aluguel e põe comida na mesa, para depois, se der, comprar um tênis para um filho, da mesma forma o governo federal precisa ter prioridades. Que bom que as prioridades foram elencadas com o povo brasileiro. E agora cabe a todos nós cumprir. Da mesma forma como se não se faz nada sozinho e foi feito fruto da participação popular, este PPA não foi feito sozinho pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Ele foi feito por mãos de diversos ministérios, diversos parceiros. Então, eu gostaria muito de agradecer o IPEA, todos vocês conhecem, aqui está a presidente Luciana. Por favor, Luciana, dá um oi aí. Nossa presidente, a Luciana Servo. Grande especialista na área de vocês da saúde, sabe tudo e mais um pouco de estatística, de pesquisa, e dá uma aula sobre saúde pública no Brasil. Gostaria de agradecer a ENAP, da ministra Esther, nossa parceira, escola de governo que temos. Agradecer o IBGE, que mostra os números, quem somos, quantos somos. É o IBGE que diz quem somos, onde moramos. E nós tivemos parceria de 2 bancos que ajudaram no financiamento com pequenos valores, mas gostaria muito de agradecer CAF e BID, inclusive, que hoje é presidido por um brasileiro. Então, dentro disso, né, deixei por último o mais importante. Nada disso seria possível se não fosse a determinação do presidente Lula de mandar que eu e Márcio pudéssemos andar o Brasil, especialmente que o Márcio, juntamente com o Renato, nos propiciasse esse contato com a sociedade civil. Liani, se não fosse você, nós não teríamos PPA, o PPA que é hoje. Então, você como secretária nacional do Planejamento, né? Querem os diretores levantar a mão, por favor? Ah, estão ali escondidinhos. Mas, enfim, eu quero dizer para vocês o seguinte: o sucesso do PPA não é mérito nem do ministro Márcio, nem da ministra Simone. O sucesso do PPA é mérito do povo brasileiro que participou e dessa equipe técnica competente. A gente só fez assinar o ofício para mandar para o Congresso Nacional. Muito obrigada, e fiquei exatamente no meu tempo lá de 15h25. Obrigada.